Existem mulheres que não só atravessaram tempestades, elas aprenderam a correr sob a chuva. Algumas nasceram em cenários improváveis, sofreram dores que não caberiam em um único coração. Perderam, recomeçaram, reconstruíram, choraram escondidas e, em vez de se endurecer, resolveram transformar. E descobriram que correr não é fugir, é insistir. Olá, sejam muito bem-vindos ao Retratos Femininos, o nosso encontro de final de semana que traz histórias de mulheres inspiradoras do nosso país. E hoje a nossa história é sobre resistência. Uma mulher que transformou dor em movimento, movimento em transformação social. Ela nasceu em Porto Seguro, na Bahia, e desde muito cedo já foi separada dos seus pais. Viveu situações de trabalho análogo à escravidão. Enfrentou perdas, abusos, teve sonhos interrompidos. Mas tem uma coisa que ela fazia desde cedo e sempre gostou e nunca parou. Eu estou falando da corrida. Ela corria para sobreviver, corria para não desistir. E foi correndo, aqui ó, nas ruas do Capão Redondo, zona sul de São Paulo, que ela resolveu mudar o mundo. Não o mundo inteiro, mas o mundo ao seu redor. Vem comigo que hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da fundadora do projeto Vida Corrida, Neide Santos. Ai, que gostoso! Já vem correndo! Prazer! Obrigada por nos receber hoje, viu? Eu que agradeço. Que linda, que linda, que linda! Deus abençoe. Amém! A nós! Eu comecei falando um pouquinho que a gente ia falar sobre resistência hoje. Sobre uma mulher que nunca parou de correr na vida. Correu para sobreviver, correu para não desistir e correu, como você me disse, para ter liberdade. Quero saber um pouquinho da sua história. E eu sei que você veio lá da Bahia, é isso? Nasceu em Porto Seguro? Exatamente, nasci em Porto Seguro. Eu vivi no Paraíso. E você foi separada dos seus pais nessa época e veio para São Paulo, é isso? Quantos anos você tinha? Foi justamente nessa época, entre os 6 e os 7 anos. Meu pai foi em busca de ouro e não voltou mais. E éramos 3 irmãos. Minha mãe, sem condições de cuidar de nós, ela nos entregou para 3 famílias diferentes. E foi assim que eu vim para São Paulo e eu fui para uma oficina de costura. E a escola nunca chegava, eu nunca saía de lá. Meu Deus. Eu não entendia o que estava acontecendo, não convivia com crianças, só convivia com adultos dentro de uma oficina de costura. E aí aprendi muito cedo a lavar louça, a fazer café, a olhar comida no fogão e aprendi a costurar. E quando que a Neide brincou? Não teve brincadeiras. E aí eu fui para uma família de tutores que cuidou de mim e procuraram minha família. Fiquei com eles até meus 16 anos, até encontrar a minha família biológica. Mas antes disso, eu fui para a escola e como eu sou muito inteligente, consegui ir pulando de séries, que aos 12 anos eu estava numa sala de aula com crianças de 7, né? E logo em seguida, na escola, no 2º ano, eu já fui para aula de educação física e aí eu fui apresentada ao esporte. E o esporte para mim se tornou algo muito prazeroso, porque o esporte era onde que eu brincava. E num campeonato colegial
Eu estava jogando handball e faltou uma menina na pista de atletismo, que era um revezamento 4x100. O professor me desafiou a correr 100 metros, me entregou um bastão e falou, corra 100 metros. E aí? Isso em 1974. Já tem mais de 50 anos. Desde então, nunca mais parei de correr. E aí, nesse decorrer do tempo, né, aos 16 anos, minha mãe biológica apareceu. E aí todos os meus sonhos se foram, mais uma vez. Estacionado. Eu saí da escola, porque já não éramos mais 3 irmãos, éramos 6. Eu fui ser a mãe responsável, aos 16 anos, fui ser a mãe dos meus irmãos e cuidar de uma casa. Minha mãe trabalhava de doméstica e tinha que morar no emprego. Era aquela época em que as empregadas domésticas moravam no emprego e vinham ou os finais de semana ou no final do mês. E eu criava meus irmãos. Como que você veio parar aqui no Capão? Como você construiu a sua família? Foi justamente no encontro com a minha mãe. Quando a gente encontra minha mãe já estava estabilizada no Capão Redondo. Viemos direto para o Capão Redondo. Em 1970, em janeiro de 77. Mas eu tive também o meu momento adolescente do questionamento, da revolta, o porquê que minha mãe me abandonou. E aí, quando eu vi a Maria em momento nenhum, ela abandonou seu filho, né? E aí eu pensava assim, eu falava para minha mãe, mesmo que a gente fosse morar debaixo da ponte, mas que fosse com você e que não fosse comigo. E eu vivi essa rebeldia do questionamento de entender o porquê que uma mãe doa um filho, né? E eu falava, um dia eu vou ter uma família e eu vou ter um filho. E eu nunca vou abandonar meu filho. Um dia meu filho, né, vai me enterrar e vai criar famílias e tudo. Era meu sonho de um dia casar e ter filhos. E esse momento chegou. Eu encontrei o amor da minha vida. Como ele chamava? Edson. E anos depois eu tive meu primogênito, o Mark. E ali para mim já bastava tudo. Eu morava num barraquinho de favela, mas era o barraco mais lindo que você possa imaginar. Tinha flores e sem nenhuma reclamação da vida. Em momento nenhum reclamava, ou por conta das enchentes, por conta de tudo aquilo, porque eu tinha uma família e eu sempre tinha aquela coisa que dias melhores virão e sempre pedir a Deus que melhorasse aquilo, mas sem nunca reclamar. Eu lembro que eu fazia feijão com arroz e meus irmãos falavam assim, ai Neide, parece que tem carne dentro, né? Então, aí eu falava que foi feito com amor, né? E sem nunca reclamar da vida. E os anos foram passando. Pouco tempo depois do Mark nascer, o pai do Mark foi assassinado no Capão Redondo por um policial militar. Segundo o que foi esclarecido para mim, que ele era suspeito e que ele não obedeceu à voz de comando. Mas foi uma época que os negros foram exterminados no bairro do Capão Redondo e meu marido era um negro. E eu tive um filho, meu filho, o Mark, meu filho também era um menino negro. E foram dias difíceis, mas eu não poderia de forma alguma desanimar, porque eu tinha um bebê para criar e também criar os meus irmãos, que meus irmãos eram todos pequenos. E aí eu parti para o lado comunitário. Comecei numa associação lutando por moradia digna. E a campanha desse ano me faz remeter lá que eu lutava por moradia digna. Meu sonho um dia era sair da favela. E esse aconteceu. Na gestão Jânio Quadros, né, houve-se a possibilidade de escrever num plano da cidade de São Paulo, que era o projeto da Coab de moradia digna. E aí nós lutamos por moradia digna e conseguimos, e é onde que eu moro até hoje, num apartamento de Coab, daquela luta por moradia digna lá desde a década de 70. E assim permeou minha vida. Depois eu casei novamente, constituí outra família, né? Constituí família, tive mais 2 filhos, né? Já tinha o Mark, o Marcelo e a Linda. E aí na década de 90,
minha vida seguiu, eu continuei costurando, né? E sempre com aquela preocupação de trabalhar em casa para cuidar dos meus filhos. Porque era uma forma que eu tinha de proteger meus filhos, aquela proteção que eu não tive na minha infância, na minha adolescência, os abusos sofridos numa oficina de costura por não ter um pai e uma mãe que me protegesse, né? Que vivia com os tios, mas segundo as pessoas, né, tio não faz nada de ruim com criança, mas infelizmente isso acontece e acontece até hoje. Isso que são requisitos que ficam na sua vida por uma vida inteira, e uma forma que eu tinha de proteger meus filhos e minhas filhas, minha filha, era trabalhar em casa e cuidar deles o tempo todo. E isso vai criando, hoje eu tenho uma psicóloga, que é a Anne, né, depois dos 60 anos, hoje eu tenho uma psicóloga que faz um trabalho voluntário aqui na ONG que cuida de mim, e que todas essas coisas foram melhorando também internamente, mas são coisas que ficam, que marcam a vida de uma pessoa para sempre, né? São esses abusos, as mazelas que acontecem no decorrer da tua infância, que vai acontecendo, mas também que te fortalece, que faz lutar para que isso não aconteça mais. E assim eu segui minha vida. Quando foi na década de 90, no final de ano, numa São Silvestre, eu apareço na televisão dizendo que eu era a única mulher do Capão Redondo correndo uma São Silvestre. Isso chama a atenção de mulheres da comunidade que quiseram começar a correr comigo. Que linda! E aí, minha gente, começa uma outra história. Mas no meio disso ainda teve mais algumas perdas, né? Algumas coisas que foram acontecendo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com o nosso Retratos Femininos, que hoje conta um pouquinho da história da Neide Santos, que é essa corredora maravilhosa, essa professora da vida, essa pessoa que tem um coração gigantesco e pés muito ágeis, que fazem ela ir para qualquer lugar desse mundo e correndo. Neide, a gente estava conversando um pouquinho do seu início, né, da sua vida, até chegar na época em que as mulheres começaram a ver você correr e começaram a querer ir junto. Como é que foi isso? Foi justamente no dia 31 de dezembro, dia de São Silvestre, acontece a São Silvestre em São Paulo. Eu apareço em rede nacional e aí falo que eu sou a única mulher do bairro do Capão Redondo correndo. No dia seguinte, menina, existe essa palavra celebridade. Todo mundo me parava na rua, aqui na comunidade. Eu tava na quitanda e aí veio uma mulher já na época de 60 anos, eu lembro exatamente, Maria Gonçalves. Ela nasceu em 1937, ela falou, eu quero correr com você. Eu falei, então vamos correr amanhã. E aí ela falou assim, ai, meu filho falou que eu tô velha demais para correr. No dia seguinte ela veio. Eu falei, não, se você quiser correr comigo, vamos. E aí eu acredito que Maria Gonçalves inspirou outras mulheres. Porque imagine se é, como eles diziam, aquela velhinha correndo com a maluquinha que corre, porque nem nome e sobrenome eu ainda tinha na comunidade. Meu nome, eu era tido a maluquinha que corre, a ousada, a mulher além do seu tempo, né, que ousava pôr um short e uma camiseta e sair pelas ruas do Capão Redondo correndo, porque sabe que são coisas que chamam a atenção. E aí vieram outras mulheres, vieram mais e mais mulheres. E aí que entra o meu primogênito nessa história toda. Era um menino, o Mark, e assim, apaixonado por futebol. E ele falava, mãe, nós vivemos esporte, nós falamos de esporte, nós paramos para assistir esporte. Por que não levar esporte para as crianças da comunidade? E eu falei para o meu filho, eu não posso fazer isso porque eu não tenho esse tempo. Essas mulheres acordam de madrugada para treinar comigo, porque depois a gente vai trabalhar. E aí acontece de um dia meu filho, ele saiu de casa e meu filho não voltou. Quando meu filho não volta para casa,
que eu vi que aconteceu o inverso. Mães pensam que um dia todas as mães, não estou falando só eu, que um dia meus filhos iriam me enterrar. Eu nunca tinha imaginado em nenhum momento da minha vida que fosse acontecer o inverso. E aí... Como foi, Neide? Meu filho foi assaltado. Ele reagiu. Um adolescente no desespero. Ele puxou o gatilho. E uma única bala levou o meu filho. E aí veio o ódio, a revolta. O brigar com Deus, não me envergonho. É triste para mim dizer isso hoje, mas foi o que eu senti no momento. De discutir com Deus, de mais uma vez. E aquela esperança de ser feliz, aquela esperança de um mundo melhor. Até quando eu ia chorar? Até quando eu ia sofrer? E quando eu enterro meu filho, eu tomo a decisão de mudar o curso da minha história, de reescrever a minha história. E aí veio o pensar numa outra mulher, uma outra mãe que ama tanto o seu filho, que puxou o gatilho. É o mesmo amor que eu sinto pelo meu, que recebeu a bala. E que mãe seria eu, que mulher seria eu, se eu desejasse o mesmo para aquele jovem? E aí vem o discernimento, as reflexões, o questionamento com Deus, até quando, e quando isso vai amenizando, porque era um ódio muito ruim, era um ódio, sabe, que doía a alma, né? E quando tudo aquilo foi disseminando, e aí nasce o projeto Vida Corrida, vida dos meus amores, que eu enterrei no Capão Redondo, e corrida que aquela menina de 12 anos pegou um bastão e correu 100 metros. E que depois essa mesma menina carregou a tocha olímpica. Essa mesma menina faz maratonas. Essa mesma menina cuida de um monte de outras meninas e crianças. Como que é para você pensar em tudo isso que aconteceu na sua vida? Tantas pessoas que vocês atendem e recebem aqui. Eu falo isso com pertencimento, com propriedade. E Deus falou assim, ó, você vai passar por muitas provações na tua vida, para você aprender a ser gente, para você aprender a amar os filhos dos outros. Quantas pessoas já passaram por aqui? Como funciona o projeto? Já se passaram mais de 5.000 pessoas aqui. O projeto Vida Corrida, ele funciona de domingo a domingo. Ele atende crianças, jovens e mulheres. Né? Nós trabalhamos com atletismo, tênis, basquete e futebol feminino. E todo esse trabalho ele é oferecido gratuitamente no bairro do Capão Redondo, graças à iniciativa privada, né? São grandes empresas, parceiras e patrocinadoras e pessoas de bom coração, né? Como toda instituição, que fazem doações para que a gente possa atender todas essas 800 pessoas de forma totalmente gratuita no bairro do Capão Redondo. Como que é os seus filhos, seus netos, e já sei que ela tem bisnetos, eles olham a sua história? Ele sempre fala, mãe, você construiu algo na comunidade que eu me orgulho da mãe que eu tenho. E a sua história não termina aqui. E aí entra a minha filha Lídia,
E um dia me pediu para que eu escrevesse um diário. A mesma coisa da adolescente, né? Que escreve um diário diariamente, o que aconteceu no seu dia. Ela pediu para que eu escrevesse no meu diário as minhas histórias, para um dia ela contar para os meus trisnetos, como numa pista de atletismo, com todas as barreiras que permeou minha vida por todos esses tempos. Eu consegui ir ultrapassando todos, com muita fé e perseverança, resiliência, resistência, sabe? Essa coisa de correr até Atenas, né? Os 42 quilômetros, né? Que está na Bíblia. Tanto que eu tenho uma frase para estar no meu jazigo, que é: combati um bom combate, completei a minha corrida e mantive a fé. Que linda! E você fala que o maior presente que você podia dar para as pessoas, que é o que você tem, é o seu coração, os seus pés e a sua oração. É a minha oração. Isso é rico demais. Até você já correu em muitos lugares, muitas distâncias. Tem noção de quanto você já correu? Segundo um matemático, eu já dei 2 voltas ao mundo. Uau! Correndo. E qual que é o seu pace? Hoje eu corro devagar, porque já tive pressa. Que lindo, eu pensei a mesma coisa. Porque já chorei demais. Hoje eu corro devagar, mas eu tenho um tempo de 3 horas numa maratona. Uau! O que você aprende com a corrida para a vida? O que eu aprendo da corrida para a vida é não desistir nunca e não reclamar. Eu vou estar sempre pensando de um dia estar na minha morada eterna com o Senhor. Por isso que eu teimo comigo mesmo. Eu fiz o bem hoje e vou fazer o bem amanhã. E vou fazer o bem para sempre, enquanto viver aqui. Porque eu quero muito um dia estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já está com Ele todos os dias. É só olhar para você, que é tão bonito que a gente começa a sentir que Ele também está junto, viu? Por isso que eu serei voluntária no Vida Corrida enquanto eu viver. Você sabe que o nosso programa, porque ela assiste, viu? Fiquei sabendo já. Chama Retratos Femininos, porque a gente captura a essência das mulheres. E a cada descoberta, eu também me torno uma nova mulher. E com você hoje, eu entendi que às vezes a gente precisa regular os nossos passos, saber para onde a gente corre, saber a velocidade certa. E nem sempre a gente precisa chegar em primeiro lugar. A gente só não pode parar. E enquanto a gente estava conversando, a gente foi tirando essas fotinhas. Eu vi isso! Conta quem que você tá vendo. Lá, essa menininha. E assim, eu vi tanto isso que em tempo da gente falava, eu não imaginei que vocês fossem... Quem é essa Neide que você vê aí? Essa Neide é o que está sempre pensando no próximo, na próxima mulher, de mudar o mundo nessas mulheres. E que nenhum homem nos mate mais, porque nós temos o dom de dar à luz a outras mulheres, e é por elas que eu corro. Você está aqui de mãos dadas com você. Eu sempre digo que mãos, quando se juntam, elas fazem carinho e batem palmas. Eu gosto muito dessa coisa de pegar na mão, de segurar uma na mão da outra. É como passando a energia para você, tudo isso que eu sinto. E a corrida que eu faço, que eu fiz, que eu faço e vou correr para sempre. E eu peço para os meus filhos, no dia que eles levar para o meu túmulo, é para segurar o meu caixão e me levar no trote. Para me levar correndo para minha morada eterna. E no dia que isso chegar, no dia que Deus falar, agora chegou a tua vez de vir me visitar, partiu a mulher mais feliz do mundo, porque eu cumpri meu papel como cristã e como cidadã.
Neide, eu queria ficar aqui a vida inteira. Gente, Mas obrigada por compartilhar um pouquinho de tudo isso. eu tinha esquecido desse detalhe. Ela tá muito feliz, que bonitinha. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje. Eu Obrigada. ainda tenho muitas fotografias de papai. Ai, que gostoso. Seja sempre bem-vinda, viu? Deus abençoe. Sempre, sempre bem-vinda. Que a Obrigada. gente se veja muito nessa vida corrida. Vamos sim. Obrigada, viu? E ó, você que está assistindo o nosso Retratos Femininos, obrigada pela sua companhia, um ótimo final de semana e a gente volta a se encontrar. Beijos! E corre! Mulheres corajosas entendem que a própria história não termina em dor. Compreendem que não podem apagar o passado, mas podem ressignificá-lo. Um poder feminino que pega o que nos quebrou e transforma em movimento. Movimento que cura, movimento que inspira, movimento que continua.